O capítulo 1176 de One Piece prova que para viver você tem que morrer primeiro. Mas com essa revelação da fraqueza do poder de Mu, o Oda abriu uma verdadeira caixa de Pandora que, através do caos absoluto, pode reorganizar o seu mundo perfeitamente como ele planejou. Mas é real, a morte tá liberada em One Piece, você só precisa ter sido nome reversado pelo Imu. E agora, o que parecia fácil pro finalzinho de Elbaf, ficou 10.000 vezes mais difícil. A tensão da reversão eterna, por enquanto, cessou. Mas exatamente por isso, todos viraram alvos plausíveis. E eles vão ser nome reversados. Zoro, Sanji, Franky, Jinbe e o mais aterrorizante e profético de todos, Loki. Cada personagem carregando o seu simbolismo. O Nome Reverse tem solução. E esse é o problema atual do Chapéu de Palha. A gente vai discutir isso e muito mais. Então, fala galera, esse é o review do capítulo 1176. Eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve. Vai ter muita coisa interessante pra analisar nesse capítulo. Upgrade do Franky, subtexto do Killingham, o que essa nova morte possível vai acarretar em One Piece e muito mais. Então é isso, deixa o like, se inscreve. Tá acontecendo muita coisa boa essa semana, vai estrear o live action também. E falando em estrear o live action, a capa colorida desse capítulo também é uma promoção pro live action que estreia agora dia 10 de março. Lá no Instagram, no TikTok, a gente tá cobrindo tudo com novos vídeos. Tem shorts aqui também, talvez tu já tenha visto. E sem mais delongas, Alazito, chama a vinheta que é a review do capítulo. Let's go! Que abre de onde paramos no último, com o Thorheim do Loki sendo ouvido por toda Elbaf, até mesmo na área do laboratório antigo, onde Lilith Vegapunk revela para o Franky um novo equipamento. Estamos falando do Conversor Omnidreno, ou COD, como a gente vai ver mais pra frente, que é basicamente um aparelho criado para captar e transformar energia, seja da maneira que ela estiver. É legal esse foreshadow de como energia está em todo lugar, né? Um conceito que muitos cientistas sabem, mas que na aplicação nem sempre é fácil. Só que para a pessoa mais inteligente do mundo, da Nomi, o Vegapunk Lilith, magia vira tecnologia. E notem esse detalhe como a Bonnie tá fofinha ali na cabeça do Franky, do mesmo jeitinho que ela gostava de ficar no Kuma. Porque, claro, o Oda tá sempre em cada detalhe, enriquecendo e construindo mais a personalidade de cada personagem. Agora, é engraçado, né? Porque uma das coisas mais antigas, eu acho que define o personagem, é como o Franky usa cola como combustível. Porque ele é um cara cool, descolado, badass, que é rebelde, faz o que quer. Então, ele quer ser um engenheiro, quer ser um cientista, ele é, obviamente, que usa cola. E acabou, irmão. Só que, pô, chega ali uma pessoa mais séria e tal, Vegapunk, e comenta, tipo assim, é isso aí mesmo? É cola de combustível pra sempre? A Lily fala sobre uma opção mais poderosa que cola. E o Franky não gosta muito no primeiro momento. Ele faz uma cara meio tipo assim, sabe, né, eu sou o Franky, eu uso cola, tipo, não é uma coisa pra se debater. Esse contraste é mega proposital. Óbvio que um cara que nem o Vegapunk vai olhar e falar, Franky, você podia estar usando combustível, gasolina, diesel, literalmente corote ia ser melhor do que cola. Mas o Franky quer usar cola e o Vegapunk vai respeitar. Cara, sério, para o momento faz um exercício que o Franky comece a usar gasolina como me dá um asco, dá um nojo, diesel, passar mal. Mas o Franky usando cola, super uma colinha, é isso, cara, é swag, é sunguinha, é oh yeah, é Franky. Ah, mas Derek, se ele usasse a Mother Flame, ele ia poder ser, cara, Mother Shame em você. O bagulho é cola. O fogo se espalha e alguém fala que só pode ser um pesadelo, mas na verdade são vários. Os pesadelos das crianças de Elbaf que estão tacando fogo em tudo. Só que o pesadelo do fã de One Piece parece estar acontecendo. A saga de Elbaf e o Sop não tá fazendo nada. Ele tá ali covardão, desesperado, olhando pra lá e pra cá, enquanto todos os outros chapéus de palha já estão agindo, se movendo ali, pra cada um tomar rédea de uma situação. Inclusive, esse é o ponto desse quadro, gente. É óbvio, isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que One Piece é One Piece. O Sop é um covardão, ele fica desesperado, ele arrega, ele demora mais pra pegar no tranco. Ele não é o cara que, não, deixa, Zoro, calma Zoro, deixa que eu vou resolver. Não é o Sop. E agora em Elbaf, por mais que ele tenha essa vontade, esse carisma, esse desejo de ser ali um dos caras com gigante, que ama a cultura, ele não é.
Ele não é o Dory e o Brog, a não ser no momento que precisam dele de verdade. Aí ele vira até um bravíssimo, mais bravo de todos, mais corajoso de todos, guerreiro do mar. E essa é a graça do Usopp, e essa é a tensão sendo construída. E igualzinho, como eu comentei num vídeo recente aí com o Dressrosa, quando ele vira as costas pra salvar o Léo e depois volta, enfrenta o Trebo e até desperta o Haki. Fazem mais de 11 anos esse enredo, porque eu lembro, porque foi quando a gente começou a fazer vídeo no YouTube, mais ou menos ali em Dressrosa. Agora vai voltar, agora o Oda tava me esperando. Vamos, Oda, agora já pode botar o Usopp aí com o Haki, fazendo muita coisa, usando Ratatoskr, eu vou esperar. Não, mas sério, se você quiser se aprofundar nisso, vê o vídeo dessa semana sobre o Usopp, porque toda a construção já tá sendo feita em Elbaf, relaxa, vai ter uma recompensa no final do arco-íris. E nessa divisão de tarefas, a gente vê que a Nami corre com os Zeus pra apagar o incêndio, a Robin já vai ali acudir o Sal ferido, enquanto o Jinbe se prepara para dar suporte no combate contra o Lindworm. As chamas estão consumindo a biblioteca e a escola rápido, mas quando a gente olha, o Zeus já virou uma nuvem obesa, cheia de água, que despeja tudo sob o comando da Nami. Chuva torrencial, tempo! O Zeus estava enorme, me lembrou muito uns reels que eu já via. Quando falam, se castrar o gato, né? Será que vai ficar gordo? E aí depois recuperamos a bola! Enfim, a Robin só consegue torcer pra dar certo, enquanto o Zeus dá tudo de si pra apagar logo o incêndio. Mas uma pessoa em específico quer ver a história queimar. O desgraçado do Killingham comanda, e o pesadelo Lindworm, um monstro mitológico viking, come os Zeus que nem algodão doce. Eu fiquei pensando, deve ter sido uma sensação tipo comer água, né? Deve ter comido água. Mas o desespero é que o incêndio continua. A Nami e o Sanji reagem ao Zeus ter sido comido, e o Killingham aparece ali como o grande responsável. Nisso, voando e rodando, o COD do Vegapunk suga as chamas, extingue o fogo e começa a gerar uma reação dentro de si, deixando a escola completamente congelada. Não sei o conceito físico de extrair o fogo e deixar congelado. Se eu fosse chutar, deve ser uma coisa tipo assim, sugou o fogo tão rápido que que congelou, que tá geladinho, do nada ficou super gelado. Enfim, é tecnologia do Vegapunk, não se explica, só se sente. O bagulho ali já começou a montar uma reação e pum, despejou um líquido. A Super Vega Cola. A Robin e o Sol tomam um choque, né, mas já começa a comemorar porque o fogo foi extinto, enquanto a Lilith revela que tudo isso sintetizou aquela energia na Super Vega Cola pro Frank. Ela joga pra ele, toda descolada, e começa a explicar que o Frank é construído de maneira brilhante, a par até do projeto dos pacifistas, o que realmente é um gigantesco elogio vindo do Vegapunk, porque ele tem toda aquela autoconfiança egocêntrica dos gênios, e foi ele mesmo que construiu o projeto dos pacifistas a partir do corpo especial bucaneiro do Kuma, de todo o estudo dele, e também de todos os recursos disponíveis do governo mundial, o que só mostra o nível que o Frank é, o gênio que ele é, com o que ele conseguiu fazer lá de Baltimore. Mas na minha cabeça, a Lilith entregando a super cola pro Frank, eu acho que também motiva um upgrade. Talvez ele realmente enxergue ali que através de um desenvolvimento de um novo combustível, uma nova cola, quem sabe um novo sabor, ou um novo estilo, ele vai elevar ainda mais o seu nível de poder. E a gente vê isso em prática no capítulo, quando o Frank sente que a cola tá atingindo todos os músculos dele, ativando todas as partes dele, e ele dá o Super Strong Dexter, né, no Lindworm. A gente vai comentar isso já já. Antes disso, né, a Robin quer correr para a biblioteca para tentar resgatar os livros, pergaminhos e toda a memória e história de Ohara do mundo. Só que o desgraçado do Killingham ouve o desespero da Robin e já comanda o Lindworm a comer a biblioteca. Cara, tem que ser muito filho da puta. Não tem outra palavra, mano. Tem que ser um desgraçado mesmo. Agora, o momento seguinte é bem interessante. O Jinbe vem nadando, voado, e garante que ele vai dar um golpe direto pro monstro cuspir os Zeus. E nesse momento, o Killingham identifica o Jinbe e já começa um discurso nojento, descrevendo os tritões como a raça mais repulsiva, que ele tá com vontade de vomitar, mas felizmente tá de máscara. O Sanji reage na hora. Não só ele despreza a ideologia asquerosa dos Tenryubitos, ele também honra a história do Jinbe, dizendo que ele não ser capaz de reconhecer um Ex-Chichibukai como o Cavaleiro do Mar Jinbe, realmente mostra que ele está completamente desconexo da realidade. O Sanji já vira daquele jeito badass dele e fala: como é que você vai pagar por ter insultado um membro da minha tripulação? E aí, cara,
né, ele fala que vai arrombar a máscara do Killingham, basicamente, né? Ele fala, vou dar uma arrombada nesse aquário aí. E vamos falar a verdade, o combinado não sai caro. Eu não sei o quanto a gente vai conseguir entender do background do Killingham. Claramente ele tem traços de tritão. Nem que seja um caso tipo do Dellingham, da tripulação do Doflamingo. Mas o ponto é justamente esse. Colocando um dragão celestial com esses traços para odiar os tritões e ter a mesma ideologia supremacista dos outros, crava como pensamento entre todos os dragões celestiais, é dogmático, rígido e absoluto. Mesmo um cara com os traços do povo oprimido, ele faz questão de assumir o papel do opressor. A perseguição ao conhecimento, à história, às memórias, a queima dos livros, isso é tudo muito simbólico e remete também a casos da vida real da história da humanidade. E o Oda tá pegando traços de vários dos piores movimentos que já aconteceram na sociedade para representar nos dragões celestiais. É uma amálgama, uma mistura do que há de pior. Perseguição ao conhecimento, perseguição à história, à memória, a supremacia, a ignorância, o ódio, a intolerância, um domínio através de uma palavra divina e um reconhecimento de identidade que é intrinsecamente superior aos outros. Todos esses elementos que o Oda vem trabalhando não representam um grupo específico da história da humanidade, mas representam vários durante várias eras, em vários contextos, porque One Piece é uma história sobre um mundo e certamente os vilões de One Piece vão representar o que há de pior no ser humano. Mas o tombo vem. A obsessão pelo controle, essa ideia de destruir toda a memória do passado para reescrever a história do zero, sob a égide da divindade dos dragões celestiais, é o plano final deles. Mas a gente sabe, o fim verdadeiro tá próximo. E aí a gente tem esse ataque triplo que eu achei sensacional. Por baixo, o Jinbe vem e já solta o Vagabond Drill, que eu acho um dos ataques mais icônicos ali, certamente um dos mais icônicos do Jinbe, principalmente porque lá em Whole Cake Island, quando a Big Mom tava surtando, no momento que ele fala que não vai mais ser do bando da Big Mom e que, né, supostamente ia entregar a vida dele ali, só que ele não teme a Big Mom, cara, tem uma hora que ele tá defendendo o Sunny, ele dá um Vagabond Drill absurdo na Big Mom, e agora eu acho que é no mesmo nível, só que não é Big Mom. Não um balão de ferro, é um Lindworm que já cospe tudo que tava dentro. E aí o Frank lança o Super Strong Dexter, né? E eu amei esse nome. Dexter vem do latim, que significa direita, né? Strong right, lembra? Mas também tem a palavra destreza, que também vem de Dexter. Por isso que quando você tá jogando RPG, se você jogar em inglês, o atributo é escrito como Dex, de Dexterity. Respeita o mestre com os dados puídos e velhos. Pra finalizar, vem rodando, e eu realmente acho que ele explodiu o aquário do Killingham. O Sanji dá um concassê. Olha, o concassê é um dos meus ataques favoritos do Sanji. Desde que ele deu ali no Jabora, em Water 7, eu já olhei e falei, cara, esse é o ataque. É o concassê. E sempre que o Sanji usa o concassê, eu fico hypado. Dessa vez, eu acho que o hype ainda explodiu junto com o aquário do Killingham, porque o Oda fez questão de deixar a gente com ódio do Killingham durante todo esse capítulo, e agora a gente tem esse payoff do blow, chutão na cara. Mas acabou, vai ficar por isso mesmo, ele vai ter a regeneração, provavelmente, né? O Killingham vai continuar lutando, e a gente vai entender, porque aparentemente só o Haki do Rei pode parar os Cavaleiros de Deus, e o Sanji ainda não despertou, não revelou que despertou. Tem várias teorias, né? Tem teoria que tá preso embaixo do exoesqueleto, por isso que o Gaban não sentiu. Tem teoria de que o Sanji já despertou, mas não percebeu ainda, que nem o Zoro. Enfim, a gente vai ver como é que vai ficar o estrago do Killingham, mas se o Sanji usou o Haki do Rei, vai ser muito maior. Eu não acho que usou. Acho que foi só um chute normal. Com o Haki do armamento, óbvio, e o Ifrit Jumbo. Não foi normal, foi absurdo. De lá a gente vai para a seção final do capítulo, que eu acho que é a mais interessante, porque é a que a gente vai comentar sobre o Dome Reverse. Na Vila Oeste está tendo confronto entre os gigantes Dome Reversados, né, o Dory, o Brog e a companhia, contra os guerreiros que tá unindo ali Yaru, depois de seu discurso épico, Hairudin e Stansen, que chegaram depois, junto do Zoro, para parar os inimigos. Os gigantes reversados ainda estão muito fortes, eu acho que também vale pegar a perspectiva. O Yaru é um gigante muito grande, maior até do que os gigantes normais. E mesmo ele parece bem menor do que esses gigantes Dome reversados, que estão completamente colossais. Mesmo assim, os bravos guerreiros de Elbaf estão indo bem até, estão dando dano, estão indo contra, estão lutando, e eu acho que isso vai acabar sendo relevante. Mas nesse primeiro momento tem toda a sensação de F.
No meio do confronto, o Dory e o Brog ajoelham e se olham. Eu acho que por algum momento eles readquirem a consciência. Isso é interessante porque a gente viu isso acontecer em alguns casos. Porque eu acho que cada pacto vão ter características particulares. Não vai ser tipo assim, fez pacto Primu, essas são as regras. Não. Tem o pacto dos Cavaleiros de Deus, com os 3 níveis diferentes. Tem o pacto do Dome Reverse forçado, que é o que ele fez. E eu acredito que o pacto que ele fez com o Shebek seja um pouquinho diferente, porque ele estava em contato direto com o Shebek, mas que vão ter regras mais parecidas com o Dome Reverse do que com os Cavaleiros de Deus. A gente lembra que o Shebek lutando contra o Garp e o Roger tem alguns momentos ali de lucidez, inclusive que ele pede para que eles o matem. A gente sabe que naquele momento dramático o Shebek quer que matem ele, porque ele não quer matar o filho dele e a esposa. Ele tá incontrolável. Só que, e se de alguma maneira o Shebek soubesse que se ele morresse, ele teria uma outra chance? Será que tem alguma profecia antiga, algum conhecimento da família Dave que foi passado? E mesmo que o Shebek não tivesse noção, não tivesse certeza, ele tivesse alguma vozinha no fundo pensando assim, talvez se me matarem, ainda tenha uma segunda vida, ainda tenha uma nova chance. Não sei. Não dá pra saber. Mas o precedente está estabelecido. O Harold também lutou contra a voz do Imu, mesmo com o nível 2 do pacto, que eu acho que é bem mais agressivo, bem mais intenso do que essa Dome reversada. E eu tenho que dizer mais uma coisa. Em todos esses casos, eles estavam em combate. Talvez seja uma questão de a luta interna aliada com algum estímulo exterior, algum conflito, algum confronto, que consiga gerar esses momentos de lucidez, esses momentos de ruído no controle do Imu. Mas o que eu acho mais fascinante é a culpa que o Dory e o Brog sentem por insultar o Yaru. Porque por mais que eles estejam possuídos, tenham virado literalmente demônios, o Imu usa coisas sombrias da personalidade, da vida da pessoa, para tomar contra ali, como se estivesse pegando seus impulsos mais negativos e tornando eles realidade. Eu acho que essa vergonha parte também de um lugar de... Talvez eu pensasse um pouco isso mesmo. Talvez eu tivesse um pouco essa sensação e tivesse um pouco esse ódio, essa sede de sangue, essa vontade de guerra absoluta dentro de mim. E aí, isso se torna imperdoável na mente de um e de outro. E depois de 100 anos cruzando espadas, eles decidem finalizar o duelo deles com o golpe final. Um cortando a cabeça do outro ao mesmo tempo. Algo extremo, algo dramático, algo absoluto, mas algo completamente Elbaf, algo completamente Dory e Brog. Eles estavam em Little Garden lutando até o fim por causa de um tamanho de animal. Agora eles estão se libertando do destino que eles nunca quiseram. Lutar não pela honra, não por si, não por Elbaf, mas sim por um controle demoníaco de uma criatura completamente vil. Não é esse o destino que os guerreiros de Elbaf querem e eles não pensam 2 vezes. Eu prefiro morrer. Eles cortam a cabeça, é um momento dramático pra caramba. E aí todo mundo grita, Capitão Dory, Capitão Brog. Aquele desespero e tal, a gente vê os 2 corpinhos deitados. E aí, pum, o chão vira de novo. As peças deixam de ser peças pretas, voltam a ser peças brancas. E Dory e Brog também. É revelado que pra quebrar a maldição, você precisa matar o seu oponente, matar o seu adversário. E isso é completamente insano e é completamente One Piece, porque agora 1 milhão de diferentes enredos são possíveis. A gente achava que o Dome Reverse poderia ser um efeito permanente, só que agora ele mostrou que não é permanente. O que simplesmente vai mostrar que o Imu pode transformar qualquer um, inclusive o Zoro, o Sanji, quem sabe até o Luffy em algum momento, o Sop, sei lá. Ele vai transformar quem ele quiser, porque tem uma saída agora. Se você matar o teu oponente, você consegue finalizar o combate. Eu acho interessante muito o conceito em termos de nível de poder, porque, sim, não vai ter morte em One Piece e tal. Gente, beleza. O bagulho começou em 97. Não vai virar Game of Thrones, né, ano que vem. Não acho que vai acontecer. Mas enfim. Tá, porque tá liberando a morte em One Piece. Tá liberando a morte de uma maneira que tenha um sentido dentro da história, que faça um sentido com o próprio enredo, que é qual? O Imu tem esse poder roubadaço, que é muito roubado, tá? Que é completamente roubado, e que tem uma solução plausível que envolve derrotar o seu oponente. E tem toda essa história de virar as peças, de você ter que superar a tua vida amaldiçoada, até uma maneira de você se desenvolver como personagem, talvez, né? Superar o seu lado mais sombrio, que fica mais forte, que fica maior, que fica super roubado, que se regenera e tudo mais, pra
poder ter uma segunda chance à vida. E claro, pô, o Nika vai libertar todo mundo. Só que ao invés de ser tipo assim, ai meu Deus, o Luffy vai dançar que nem o Nika e vai tocar o tambor e aí só o amor vai liberar todo mundo. Não, pô. O Nika vai enfiar porrada em todo mundo, vai matar todo mundo e vai todo mundo voltar ao normal. Não é legal? Eu gosto, pra ser sincero, eu acho funny. E num tom mais sério, tem enredos interessantíssimos para serem trabalhados. O Zoro, por exemplo, em um ano, teve que se deparar com a morte literalmente. Apareceu ali a ceifadora. Ele podia estar alucinando ali com as drogas do seu Miyagi, mas o fato é que tem toda uma temática do Zoro e do Sanji lutarem até a morte. O Sanji, com medo de se entregar, com medo de virar um monstro por causa dos genes da Germa, fala pro Zoro com todas as palavras: se eu virar um monstro, você vai ter que me matar. E talvez isso realmente aconteça agora em Elbaf. Eu tenho comentado sobre essa possibilidade e agora eu acho que ela ficou muito, muito forte. A própria ideia de alguém poder duelar pra te matar, pra te libertar, é maravilhosa. Imagina se um Mihawk um dia não foi nome reversado e num duelo com Shanks perdeu, mas foi um duelo que foi além da espada. E aí o Shanks considera que o Mihawk ainda é superior na espada e tal, papá. O Oda pode brigar com 1 milhão de coisas aí, mas eu achei um conceito mega, mega interessante. Na página dupla final, a gente vê ali em sequência o Stanzen falando que você precisa morrer para desfazer a transformação demoníaca. Depois, o Brog fala: nossos corpos podem se tornar cadáveres ambulantes, mas quando viramos nós mesmos de novo, nossos corpos ficam completamente recuperados. O Harudin grita: não, precisamos hesitar. Então, se dermos o golpe fatal, eles vão voltar ao normal? E aí o Dory completa: seja cortando suas cabeças ou arrancando seus corações. Não, espera, eles são nossos companheiros, não podemos fazer isso. E aí o Zorão, óbvio, né, relaxado, badass na frente de todos, o mais forte, né, na frente dos gigantes, fala: então tudo que a gente precisa fazer é ir pra cima, né? Aí já falam: levem as crianças pra dentro e tal, escondam as crianças. Os gigantes demoníacos começam a se preparar pra continuar o combate. E o Zoro fala: fiquei até com pena. O Brog concorda: vai machucar meu coração. Honestamente, o meu sangra por eles. Meu peito também dói. Tamo bem hesitante, mas é melhor estarem preparados. Gente, se vocês estavam querendo combate, vai ter muito combate agora. Eu acho que o Zoro vai passar decapitando todo mundo. Os gigantes vão descer a porrada e imagina quando a animação, quando chegar no anime essa parte, daqui a 2 aninhos, sei lá, 3, imagina o que os animadores vão fazer. Vocês estão vendo o Jujutsu Kaisen, né? Vocês estão vendo como é que tá insano o anime em comparação com o mangá. Não que o mangá não fosse bom, mas o anime tá num nível absurdo. Imagina o One Piece, galera. Imagina quando eles tiverem um espaço pra botar o Zorão arrancando cabeça, botar o Stanzen descendo machadada e tudo mais. Então, galera, esse foi o review do capítulo 1176 de One Piece. Deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você achou. Eu achei mega interessante o Dome Reverse, como ele tá funcionando, como ele vai ser trabalhado daqui pra frente. Tem bastante teoria pra lançar sobre. Temos lançado bastante coisa também no Instagram, no TikTok. Se vier aparecer, já comenta lá. Deixa o engajamento, faz maior diferença, a gente faz muita diferença. Se vê o post, engaja lá, comenta alguma coisa, que eu te respondo também. E é isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu! Ó, pode palha secreto. Para ajeitar a postura, você pega seus 2 polegares e você bota eles para cima, tipo um joinha. E aí você bota eles na tua frente, paralelo assim, né? Um paralelo ao outro. E aí você vai botar os 2 polegares para fora, né? Em direções opostas, como se estivesse fazendo um joinha para fora. E aí você vai, abrir como se estivesse no voador da academia. Vai abrir, vai abrir. E quando tu abrir esse movimento, tua coluna vai ajeitar, vai endireitar, teu ombro vai abrir. E você me agradece depois. Fica fazendo isso pra sempre que vai ajeitar tua coluna um dia. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu!